Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Neste vídeo nós vamos procurar entender o que significa uma candidatura coletiva ou um mandato compartilhado, que já vem ganhando corpo em várias eleições no Brasil, mas é uma novidade ainda dentro do processo de votação do nosso país. Eu quero comentar também sobre esse caso da Bahia, em que o PT pediu que a pesquisa realizada pelo Datafolha não fosse divulgada, não só a do Datafolha, outras pesquisas, o IPEC também, que é o antigo Ibope, realizou uma pesquisa e o PT foi lá na Justiça Eleitoral e conseguiu uma liminar para impedir a divulgação dessas pesquisas. E outros assuntos que nós temos aqui para tratar ao longo desse vídeo. Mas vamos começar pela questão do mandato compartilhado. Isso aí foi uma coisa que surgiu em 1994, vários políticos na época tentaram implementar, mas me parece que não foi muito aceito naquele primeiro momento. E outras eleições nós tivemos candidaturas coletivas ou candidaturas compartilhadas, e nessa eleição um caso bastante notório, um caso bastante rumoroso, vem a ser o caso aqui do Charles e do Tiringa, que são personagens do YouTube criados no canal Comédia Selvagem, que já tem 9.360.000 inscritos e cujos vídeos alcançam milhões de visualizações. Por exemplo, eu estou com um vídeo aqui, que é esse: Charles e Moção quase matam Tiringa do coração, vídeo completo, 6.631.000 pessoas assistiram esse vídeo. Um outro aqui, que foi colocado: Tiringa responde ao Siqueira Júnior e à equipe, um vídeo de 4 minutos e 16 segundos, 3.700.000 visualizações. E assim, é um canal, portanto, muito famoso. Eu quero chamar aqui a atenção para um vídeo em que o Charles ele falando sobre a candidatura. Eles decidiram lançar uma candidatura coletiva. Os dois serão candidatos a deputado federal. É apenas uma candidatura dividida para duas pessoas. E o que é que diz a lei sobre isso? Bom, nós temos aqui rapidinho só para a gente ver aqui o que é que diz o texto da lei. É que as candidaturas coletivas são uma novidade no processo eleitoral brasileiro. O primeiro registro vem das eleições, como eu disse, de 1994. Nas últimas eleições, porém, essa modalidade ganhou espaço e votos nas urnas. No pleito de outubro deste ano, agora de 2022, deve haver candidatura coletiva até para o Senado. Portanto, Charles e Tiringa não são apenas eles que irão disputar uma eleição coletivamente. No Rio Grande do Sul, o ex-governador Olívio Dutra propôs a divisão do cargo com os dois suplentes. Um deles é Roberto Robaina, do PSOL. Quando um grupo se une para dividir uma vaga no Legislativo, em vez de votar em apenas uma pessoa para o cargo, é possível votar no coletivo. Então isso pode ser aplicado em qualquer modalidade, tá? Pode ser para vereador, para deputado, para senador, só não para cargos executivos, tá? Não pode para prefeito, não pode para governador, não pode para presidente da República. Bom, esse modelo prevê que os candidatos em conjunto, eles participem de todas as sessões, se quiserem, evidentemente, das deliberações em plenário, nas comissões e claro, apresentando propostas também coletivamente. E independente da quantidade de pessoas do coletivo eleito, e não há um limite para integrar uma candidatura, pode ser 50 pessoas, 100 pessoas, o voto deles contará somente como um voto dentro do Poder Legislativo. Outro ponto importante, diz aqui, é sobre o titular do grupo. Mesmo que as decisões e a vaga sejam compartilhadas, é preciso que a candidatura coletiva tenha um titular, que será o responsável por assinar os relatórios, projetos de lei, votar em plenário e receber o salário do cargo. Não tem mais de um salário, não tem mais de um gabinete, será apenas um. Portanto, quem entrar nessa candidatura coletiva não poderá entrar pensando naquela história que as pessoas falam aí do salário, né? Mas olha, nesse vídeo, o Charles, ele fala com o Tiringa exatamente sobre a candidatura. Vou mostrar rapidamente para vocês aqui mesmo pelo celular, tá bom? Vocês pediram. Olha só. Eu atendi, eu vou atender para uma conta da Tiringa, só que hoje é diferente, viu? Hoje vocês vão ver como é que vai tomar conta aí. Vamos lá. Vamos fora. Tchau. É o quê? Que pé que é? Não, calma, se acalma. Se acalma. Diga logo que eu tô com o fim da perna. Filho da porra. Tu quer ser o que mesmo? O que é que tu quer ser? Eu? Sim.
O que é que eu quero? Você não dá projeto para ser deputado? Sim, e você não quer ser deputado? Sim. Ah, pois pronto. O que nós fizemos hoje o dia todo? Conquistar o pessoal. Conversar. Bater um papo, mostrar, Sim. declarar que a gente mostra nosso número, não foi? Foi. E eu fui fazer o quê quando você viu? Bom, então essa é uma candidatura coletiva que está chamando bastante atenção no Brasil e que já vem sendo bastante criticada também. Eles têm um canal, como eu disse, com milhões de inscritos e algumas pessoas acham que eles não deveriam se envolver na questão eleitoral. Mas eu também queria chamar a atenção de que as notícias mais recentes mostram que tanto o Charles quanto o Tiringa já se manifestaram contra qualquer que seja o candidato de esquerda que venha se apresentar nesta campanha. Portanto, o voto em candidatos de esquerda, apesar de se apresentarem como pessoas bastante simples, da zona rural, o Tiringa, por exemplo, encarna aí um personagem rural, o próprio Charles também se manifesta dessa forma, com sua predileção pelos hábitos campestres, eles não têm qualquer vinculação com esse modelo de candidatura esquerdista e declaram voto abertamente no atual presidente Jair Messias Bolsonaro. O outro tema desse vídeo é a Joyce Hasselmann. Que situação, hein? Que situação da deputada federal Joyce Hasselmann. Ela que fez carreira na política a partir dos anos 2000, 2009, 2010, ali integrando o time da revista Veja e criticando de maneira bastante contundente o PT, os partidos de esquerda. Mais adiante, no ano de 2015, 2016, participou de manifestações de rua, foi ao Senado, à Câmara Federal, para defender o impeachment da Dilma Rousseff. E hoje faz de tudo para buscar o voto da esquerda, inclusive sambar vestindo uma camisa vermelha num ato de campanha que conta com a presença, acredite se quiser e se puder, de esquerdistas, que agora a chamam de camarada Joyce. Veja-se aonde se chega na política, né? O desespero leva as pessoas a um momento patético como esse, protagonizado pela Joyce Hasselmann. Mas isso não é nenhuma novidade em se tratando da política momentânea do nosso país, né? Todos aqueles que foram contra o atual governo receberam e vêm recebendo um repúdio muito grande por parte do eleitorado, por parte da sociedade. Nós tivemos o caso do Witzel lá no Rio de Janeiro, que foi inclusive cassado. Tivemos o João Dória em São Paulo, que tentou apresentar a sua candidatura à presidência da República e depois desistiu porque não conseguiu pontuar positivamente. Temos o caso do Alexandre Frota, que foi um deputado federal eleito no esteio do bolsonarismo em 2018, rompeu com o presidente e agora pensa em apresentar sua candidatura a deputado estadual para ver se consegue sobreviver na política. E temos a própria Joyce Hasselmann, que começou o mandato, foi eleita junto com o presidente na onda do presidente. Aliás, os dois governadores que eu falei também foram eleitos na onda do Bolsonaro, né? Que é o Charles, o Witzel, Charles, não tem nada a ver. Charles é o caso lá do Tiringa, que é o Witzel do Rio de Janeiro e o João Dória de São Paulo, e que depois acharam, fomos eleitos, agora vamos tacar o pé aqui. Lembra do João Dória? Acelera São Paulo, Bolsodória. E agora a Joyce Hasselmann, né, que era líder do governo na Câmara Federal, fazia discursos contra o PT e discursos em defesa do presidente, de uma hora para outra recebeu o repúdio completo da sociedade e do eleitorado por conta exatamente da sua postura de romper. Ela rompeu naquele momento ali em que todos achavam que o governo iria acabar porque o Moro saiu do governo. Tá? O próprio Sérgio Moro é um exemplo que a gente vai citar já aqui. Então ela rompeu com o governo Bolsonaro e foi ladeira abaixo, né? Seus votos começaram a minguar e agora ela está buscando aí essa associação com o PT para ver se consegue escapar e se lança novamente candidato a deputada federal. O Sérgio Moro, um outro exemplo, Sérgio Moro que foi juiz federal, o cara que comandou toda a luta contra a corrupção, depois decidiu renunciar. Muitos acham que seu erro começou ali, eu não, eu acho que o erro foi ter saído do governo da maneira como ele saiu, atacando o presidente, exatamente tentando se municiar eleitoralmente com o governo que precisava trabalhar
para garantir à sociedade tudo aquilo que a população precisa. Você não pode simplesmente um governo eleito e rapidamente você querer que esse governo caia para atender uma questão de natureza pessoal, porque ele achava que era um grande líder político e tá aí. Hoje ele talvez seja eleito para o Senado, não digo que não será, mas poderia ter sido vice-presidente da República na eleição agora, numa eleição futura poderia ser presidente da República com o apoio do próprio presidente Jair Bolsonaro e poderia até mesmo ser governador de um dos estados, de São Paulo, quem sabe aí o próprio estado do Paraná. Mas ele é candidato ao Senado, tá? O Sérgio Moro. Bom, e para finalizar aqui o nosso vídeo, eu gostaria de citar o caso do Lula no Jornal Nacional. O que é que a gente espera, né, do programa que o Jornal Nacional terá hoje? Eu vou fazer um vídeo mais tarde com uma expectativa, o que é que eu gostaria de perguntar para o Lula e pergunto aqui a você. O que é que você espera desse programa em que o Lula vai comparecer? Lá no programa Jornal Nacional da Rede Globo de televisão, pessoal. Qual a sua expectativa? E sobre o presidente Jair Bolsonaro, tem as imagens da sua chegada em Belo Horizonte nesta quarta-feira, 24 de agosto, para o comício que se realizou na Praça da Liberdade, no centro de Belo Horizonte, em Minas Gerais, com centenas de milhares de pessoas aclamando a passagem do presidente. Claro, nós estamos falando aqui sobre imagens, estamos falando sobre fatos e não estamos falando sobre golpes de Dom Quixote de La Mancha, aqueles monstros etéreos, aqueles monstros que ninguém vê. Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, onde temos vaga para cumprimentar o presidente do Brasil. É muita emoção, é muita satisfação, Jair Bolsonaro, por falar nele, avalia a possibilidade de não comparecer a debates no primeiro turno. A assessoria do presidente já entrou em contato com algumas emissoras de TV para informar do cancelamento das agendas. Isso porque o seu principal oponente, o Luiz Inácio Lula da Silva, já anunciou que não vai comparecer. E se o Bolsonaro comparecer como principal candidato, todos os ataques serão contra ele e isso poderá, de certo modo, prejudicar a sua campanha reeleitoral. Ele pensa em ganhar a eleição no segundo turno, mas na eventualidade no primeiro turno, mas na eventualidade de um segundo turno, ele poderia ir enfraquecido. Quem já foi informado sobre a desistência? A Rede TV, e Lula também disse que não vai. E aí a Rede TV resolveu cancelar o debate que estava previsto. A avaliação do núcleo de campanha é de que a exposição do presidente nos debates, olha só serviria aos concorrentes neste momento. Paulo Guedes, Fábio Farias e Ciro Nogueira compartilham o mesmo pensamento de que o candidato está indo bem nas pesquisas, subindo aos poucos na medida do que era previsto, enquanto o petista permanece estagnado e parece ter atingido o seu teto. Pessoal, estou gravando essa parte aqui do vídeo aqui na estrada, exatamente para falar sobre a questão do PT, né? O PT na Bahia entrou com uma ação judicial para impedir que se divulgue pesquisas realizadas pela Folha de São Paulo, né, pelo Datafolha, que também é chamado de Data Lula, o que aí mostra uma grande contradição no partido, e pelo IPEC, que é o antigo IBOP, outra contradição, porque nós sabemos que esses institutos hoje funcionam como empresas
eminentemente petistas, que fazem a campanha petista, a propaganda de campanha do PT, uma vez que pesquisa eleitoral hoje nada mais é do que uma propaganda política. Então o PT entrou para tentar esconder os números, tanto da eleição presidencial quanto da eleição governamental lá no estado da Bahia. O caso é que lá o senhor Jerônimo Rodrigues, que é o candidato do partido, está muito abaixo, né, do primeiro colocado. O primeiro colocado é o ACM Neto, com 54 pontos percentuais, de acordo com a pesquisa Folha de São Paulo. E o segundo, Jerônimo Rodrigues, que é o candidato do senhor Rui Costa, com 16 pontos percentuais. A diferença aí é de quase 40 pontos percentuais em favor do candidato do DEM, que é o ACM Neto. Bom, a outra questão é sobre a eleição presidencial. Os dados da eleição presidencial também não foram divulgados ainda, por conta de uma decisão liminar de um magistrado lá da primeira instância, né, da Justiça Eleitoral. O TRE autorizou que se divulgasse os dados da pesquisa para o governo do estado, e a alegação da campanha do PT é que a pesquisa traria inconsistências na coleta de informações para a presidência da República. Essas inconsistências não ficaram efetivamente claras para quem está aqui do outro lado, né, tentando assistir, tentando entender essa celeuma, mas o que se imagina é que eles estavam esperando um resultado muito além do normal para o Lula, e esse resultado talvez não se confirme. O fato é que os outros candidatos estão praticamente fora do páreo, os outros candidatos ao governo do estado, a não ser que haja uma reversão muito grande, uma modificação muito grande ao longo do processo eleitoral. Eu acho assim, você que me acompanha aqui no canal sabe que eu não sou a favor de pesquisa eleitoral. Eu acho que pesquisa eleitoral deveria ser para o consumo interno do partido, para definir postura, para definir presença, agenda de candidato em determinados locais, né? E até mesmo o discurso dentro daquilo que é a expectativa do eleitorado. Agora, eles usam pesquisa para tentar influenciar o voto útil. Então a pesquisa ela deixa de ser um instrumento de avaliação da candidatura e do posicionamento partidário para ser um objeto de campanha dos partidos e dos candidatos. É isso aí que eu tinha para falar com vocês hoje. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações. Tony Rodrigues, Além da Notícia.